Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba. E vocês viram a situação do Caio Jorge aí, o que ele falou do São Paulo Futebol Clube, em que pé que anda o lance? O negócio foi pesadésimo. E o Tapia, será que ele seria o nosso novo Rojas? Eu quero conversar com vocês sobre isso e também sobre o Dudu, um caso novo de pedido de saída do Dudu e o que pode impactar diretamente no seu próximo time, ali depois do Galo, que estão pedindo para ele sair fora. E eu lembro que o Dudu ele já foi bastante ventilado no tricolor paulista por parte da mídia alternativa e eu acho que hoje vale a pena trocar uma ideia sobre o Dudu também. E atualizar principalmente os casos de Oscar e Lucas Moura. Eu quero ver um sorriso aqui agora, hein? Por causa de Oscar e Lucas Moura, porque o negócio é melhor do que o esperado, tá bom? Então você se prepare. E o Thiago Mendes, jogador que quase fechou com o São Paulo, chegaram a colocar as malas na sala e falar, partiu São Paulo. Hoje ele vive dias assim bastante complicados no Vasco da Gama e a torcida do Vasco, parte dela, também começa a se manifestar de maneira controversa. O São Paulo comete um erro assim meio absurdo, inclusive de cronograma, e agora o tricolor paulista que chega em Quito não irá treinar, é por aí, sabe a altitude? Sabe lá em cima, onde você joga com a altitude, né, e não dá pra correr, falta o ar, e onde era pro São Paulo estar há 10 dias, mais ou menos, o São Paulo sequer vai treinar. O time titular ficou aqui sem fazer nada praticamente, dias e dias parado para jogar um joguinho contra o Botafogo e agora o São Paulo que poderia estar lá jogando igual a LDU na altitude, ambientado, deixado o Botafogo pro time reserva, que foi basicamente o que aconteceu. O São Paulo tá hoje sem treinar em Quito, deixando a Libertadores da América talvez meio de lado, igual fez com a Copa do Brasil. É por aí? Acho que não. Libertadores é outro papo, né? Então, meus amigos, sejam bem-vindos aqui na coletiva do Juba. Chega nesse like aí, ó, pra dar aquela moral no vídeo. Vai ser muito top. Você deixa o like pra mim. Se inscreva no canal também, você que chega aqui agora e não sabe do que se trata. Aqui é um canal pra falarmos de São Paulo Futebol Clube, tá? Vem comigo então, vamos lá, faça parte dessa família que só cresce. Deixa eu começar rapidinho aqui, ó. O Caio Jorge, ele falou num podcast lá em Minas Gerais, não sei qual que é o podcast, e ele falou lá que ele esteve no São Paulo na categoria de base, foi fazer um teste, e que deu rolinho, gol de bike, gol de tudo que é jeito, e aí algum esperto chegou pra ele e falou, não, você não tem a altura necessária. E assim, é gente muito burra, né, cara? Porque hoje, o Caleri não é um centroavante da altura do Aloysio Chulapa, por exemplo. O Brenner, que deu certo no São Paulo recentemente, nem é alto. Rian Francisco, nem é alto. Nós temos uns caras ali que nem altos são. O André Silva, não é o cara, nossa, que cara grande, alto. O Caio Jorge, que joga bola mais que todo mundo aí hoje em dia, de centroavante, comparável com o Pedro do Flamengo. O cara no São Paulo foi dispensado por conta de amadorismo que gere a nossa categoria de base e gere também o nosso clube. O nosso clube é gerido por amadores e esses amadores são os que mandaram o Hendrick embora, deixaram o Hendrick ir embora, mas principalmente o Caio Jorge agora vai embora. E os profissionais do time profissional, que é a diretoria, que também é amadora, é a que pega o cara da base. Ou você faz igual o Caio Jorge. Não, aqui não vai ficar e manda embora, né? Ou quando o cara dá certo na base, igual Henrique Carmo, igual o Lucas Ferreira, o Anthony, David Neres, os caras vão embora rapidinho, Luiz Araújo, e depois a gente fica olhando os caras darem certo em outros times por aí, porque nós não tivemos a capacidade de gerir o time. Nós, que eu digo, é diretoria incompetente e amadora. É por aí ou não é? Eu acho que é. Então valeu, Caio Jorge. Obrigado por expor o quanto o São Paulo tá a Deus dará, enquanto o São Paulo tá à deriva, enquanto o São Paulo tá ridicularizado, enquanto sua torcida olha para esses crápulas aí que gerem diretoria, base, profissional, e estamos aqui à mercê de incompetentes, torcendo para incompetentes fazerem sua parte minimamente aceita. E o Thiago Mendes é um cara que também esteve para vir pro São Paulo, né? E o São Paulo acaba tirando o corpo fora e que ótimo, né? Porque o cara é segundo volante, o São Paulo conta hoje com o Alisson e Marcos Antônio e Bobadilha, tudo para segundo volante. Até o Pablo Maia, que é um primeiro volante, com o técnico Crespo, joga soltinho, né? O cara joga soltinho, joga
pra caramba também. Então não tem espaço para Thiago Mendes no tricolor paulista, muito menos se você for considerar a parte financeira dele, né? O quanto ele ganha e tal. Então, poxa, ainda bem que não veio. E lá no Vasco, pelo que eu me informei, alguns torcedores já estão nas redes sociais pedindo fora Thiago Mendes porque ele não consegue nem se acertar como titular do Vasco. É mais um que vai embora, ainda bem. O Paul Fernandes foi um caso desse, né? Pedido pelo nosso apedeuta, pelo nosso acéfalo, pediram o Paul Fernandes no São Paulo, acabou dando errado, o cara escolheu o Fortaleza, já foi embora de volta pra sei lá onde, joga sei lá em que lugar e ainda bem que não veio pro São Paulo também, ainda bem. Quem veio pro São Paulo e pode ser o próximo Rojas é o Tapia. O Gonzalo Tapia, ele tem aquela pegada menos técnica, né? Mas é um cara muito rápido e forte. O Rojas, pra quem não se lembra, tô falando aqui do Rojas que jogou com o técnico Aguirre. O Diego Aguirre era Rojas e Everton, Nenê e Diego Souza. Lembra desse time aí? Esse time de São Paulo, ele poderia ter sido campeão brasileiro se tivéssemos jogado sem as contusões de Rojas e Everton. E também pro meio do ano pra frente ali o Nenê, o Diego Souza, os caras cansaram. Mas antes de cansarem, as contusões de Everton e Rojas foi o que deu muito errado pro São Paulo. E o Rojas tentou voltar depois, até fez uma renovaçãozinha contratual, mas nunca mais foi o mesmo. Mas ele era um cara que ele conseguia carregar o piano jogando como ponta. E hoje o Tapia também vem de fora do Brasil tentar aqui um espaço. O Tapia mais forte que o Rojas, talvez tão rápido quanto, um cara entrega física total, mas talvez um cara não tão habilidoso. O Rojas era um cara que tinha o drible com ele, né? E quando você fala do Rojas para São Paulinos, não sei você, mas a grande maioria que eu converso adorava ter o Rojas no time. Não é que é um ídolo, nossa, tô falando aqui do Dagoberto. Não era o caso, mas era um jogador interessantíssimo e que entrando dentro de um contexto, faça esse corredor aqui do campo, você tem que driblar aqui, cruzar ali, que alguém vai chegar no facão ali pra finalizar e tal. Eu acho que aí o Rojas, ele era uma peça interessantíssima pro time de São Paulo e eu gostava de ter ele no time. Hoje eu olho pro Tapia, nós tínhamos o Lucas Ferreira, nós tínhamos o William Gomes, nós tínhamos o Henrique Carmo. A diretoria já fez a burrada de mandar embora, vender da maneira que vendeu mesmo. Então agora você olha pro Tapia, é o que sobrou. Sabe, tem o Luca e o Ferreirinha, que aí eu considero muito mais pontas esquerdas, né? São destros, são caras do drible, caras da velocidade, mas que jogam na ponta esquerda, não jogam na ponta direita. E o Tapia, ele pode ser esse cara que cai mais pela direita e pode considerar aí que tem um futebol interessante. Quando a gente olha pro Emiliano Rigoni, que é um jogador também que vem com uma moral pro São Paulo, uma história que já foi mais ou menos construída naquele ano de 2021... O Rigoni, ele é um cara que também não é ponta, né? Ele joga hoje muito mais como um segundo atacante. Então, pra ter essa figura do ponta direita, se você olhar pro São Paulo hoje, olhar com carinho mesmo, o São Paulo tá ficando sem ponta direita. Mandou o Eric embora pro Vitória e fora o resto, que o São Paulo foi se desfazendo ao longo do tempo. Então, acho que hoje o Tapia, ele é o que mais se assemelha e chega perto do que era o Rojas que jogava no São Paulo na época do Diego Aguirre. Não é verdade, não? Fala comigo aí. Meus amigos, tem uma coisa maravilhosa acontecendo agora no São Paulo, que é as voltas de Lucas Moura e também de Oscar, previstas para o segundo jogo da Libertadores contra a LDU. O São Paulo, hoje, ele tem que fazer, amanhã, né? Ele tem que fazer um ótimo resultado contra a LDU jogando lá em Quito, lá no Equador, onde tem a altitude. E o Tricolor, ele chega lá agora, chega atrasado e não consegue nem treinar, cara. Então o Crespo, que já teria dificuldade com o time jogando na altitude, o São Paulo não desenhou um cronograma para o Crespo estar lá um pouco antes, né? Tudo bem, foi lindo, ganhamos do Botafogo, tá beleza, mas assim, o Brasileirão, ele não tem nada, não vai cair, ele não vai ganhar, não tem nada. Então poderia ter o São Paulo colocado a Libertadores como um projeto único, um projeto que tem mesmo que ganhar. E aí não aconteceu. Então o São Paulo não vai treinar. Mas se o São Paulo conseguir um bom resultado, né, ou empate, 1-0 pra nós lá tá maravilhoso. O São Paulo no segundo jogo ele vai contar muito provavelmente com as voltas de Lucas Moura e também do Oscar. O Oscar já treina de maneira provisória, já muito perto do ideal de treino.
para depois se ambientar. Teremos depois da LDU, que é amanhã, um jogo contra o Santos. E aí nem o Lucas nem o Oscar não vão voltar. Para o segundo jogo com a LDU, que é na outra semana, aí dia 25, né? Aí já podemos ter o Lucas Moura e o Oscar. O Lucas hoje treina em campo com um negócio no joelho lá, a proteção, né? Parece um exoesqueleto ali treinando, um ciborguinho, e tá treinando. E o Oscar, ele faz já um treino já quase que igual aos outros, mas em poucos minutos, menos carga de tempo do que os outros, naquele controle de carga. Então, muito em breve teremos a volta dos dois, então é importantíssimo que o São Paulo saiba segurar, carregar o piano sem os dois e esperá-los voltar, que vai ficar bom. Quem volta pro tricolor agora é o Luciano, que estava suspenso contra o Botafogo. O Ferreirinha, que também é um cara que o Crespo mal teve até agora, que ele esteve sempre machucado. Agora ele está sem dores e inteiro para jogar com o Crespo e com o Luciano ali no ataque. Outro que volta, que é importantíssimo, é o Marcos Antônio, que também tinha se machucado e agora voltou. Jogou um pouquinho contra o Botafogo, demonstra aquela grande qualidade que ele tem e agora ele pode jogar também. E o Mailton chega, né? O Mailton chegou, pode também tentar beliscar essa vaga aí no lugar do Cédric Soares e ser um cara importantíssimo agora para Libertadores num São Paulo que conta hoje com o sistema de 3 zagueiros. Então ter um ala que avança bastante seria, ó, maravilhoso, é ou não é? Gente, olha só, o Dudu, a torcida, o Dudu, ex-Grêmio, Palmeiras, Cruzeiro e Atlético Mineiro, o Dudu está se estranhando com a torcida lá. Depois dele chegar no Cruzeiro, que era um time que o formou, e ele nem conseguir ficar lá, pegar o boné e ir embora para um rival, você imagina o seguinte, o Cruzeiro abriu as portas para o retorno dele e um Cruzeiro cheio de grana, que tem lá o Caio Jorge, Gabigol, tem dinheiro lá. Aí o Cruzeiro abriu as portas pro retorno do Dudu. Dudu se indispôs com a Leda Pereira aqui no Palmeiras, né, aqui em São Paulo. E aí quando o Dudu vai embora pro Cruzeiro, ele chega lá e ó, zarpa rapidinho lá pro Atlético Mineiro. Então, no Atlético Mineiro ele não é ídolo. No Cruzeiro talvez, no Palmeiras talvez. No Atlético Mineiro não é ninguém na fila do pão. Pelo contrário, é um jogador formado pelo rival do Atlético Mineiro. Então a paciência para com o Dudu, ela é muito reduzida do torcedor atleticano. E agora os caras estão pé da vida, a grande maioria da torcida, pedindo fora do Dudu. É um cara que tem os seus vencimentos altos, ele tem um salário razoavelmente alto ainda, pensando em termos de Palmeiras, Atlético, é fortuna que ele ganha, coisa de 2 milhões. Então o Atlético teria que conseguir rescindir com ele. O Dudu, ele tem contrato com o Palmeiras, até separei aqui com o Atlético Mineiro, ó, ele fez 6 jogos agora, olha que coisa, de 10 jogos possíveis, ele tem até mais possíveis, ele fez apenas 6, ele não fez o 7º, mas agora não dá pra lugar nenhum mais. E o Dudu, ele tem contrato até dezembro de 2027, então ele é muito tempo de contrato, ele tem mais 1 ano aí e 3 meses, 4 meses praticamente, ele tem ainda de contrato com o Atlético Mineiro. É um jogador que tem 33 anos, ele vai ficar livre no mercado muito em breve, principalmente se ele rescindir com o Atlético Mineiro, que é um caminho que pode até acontecer para o Dudu. E aí, se acontecer do Dudu chegar a rescindir aí com o Atlético Mineiro, tem torcedores são paulinos, alguns, que gostariam da ideia. E eu acho que a ideia é péssima. Vou falar a real. Eu acho que trazer o Dudu no final de carreira não é mais interessante. Não à toa ele sai do Palmeiras. Não à toa ele não se firma no Cruzeiro. Não à toa estão pedindo o fora do Dudu lá no Atlético Mineiro. O cara, ele teve uma trajetória muito linda no futebol e ele consegue conquistar inúmeros títulos lá no Palmeiras. Pra mim é um cara muito legal, sabe? Eu gosto do Dudu, acho ele uma pessoa da hora. Ele é um cara esquitadinho durante o jogo, no campo ali. É rival do São Paulo, sempre foi. Então, claro que muitos são paulinos não se simpatizarem com ele é normal também. Agora, pra mim sempre foi um cara decente, um cara bacaninha, sabe? Agora, pensar no Dudu pro São Paulo, já acho que é um fim de carreira. Ah, mas Juba, ficou livre no mercado. Tá, e vai ganhar quanto? Vai ganhar muito pouquinho? Aí ele poderia tentar trazer a experiência dele pro São Paulo. Mas se for pensar, Dudu rescindiu com o Atlético Mineiro e vai fechar com o São Paulo, ganhando a mesma coisa? Ah, eu tô fora totalmente. Acho que ele é mais pra um ex-jogador do que pra um jogador excelente que um dia ele sempre foi. Nós, São Paulinos, estamos vendo o nosso time se esvaindo, né? Foi embora o Eric, foi embora o Rato, foi embora o William Gomes, foi embora o Lucas Ferreira e foi embora o Henrique Carmo. Não dá, ninguém sustenta um time assim com todo
todo ponta-direita indo embora. Aí você pensa, poxa, até o Dudu poderia ser uma boa notícia nesse manancial de incompetência, esse mar de incompetências e desmandos da nossa diretoria. Sim, mas o Dudu, no meu modo de enxergar, hoje é um ex-jogador e o Thiago Mendes, Paul Fernandes, esses caras, Marinho, esses caras que sirvam de exemplo para o São Paulo parar de contratar jogadores de 33 para 34 anos. É ou não é? O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, chega nesse likeão. Tamo junto. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!